Olá, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho contigo. Sim, com você mesmo que gosta de reclamar da vida. Eu passei por uma situação hoje, porque a minha chefe me pediu para eu ir resolver uma demanda que eu não queria ir, Não gosto, não queria ir resolver. E ali eu reclamei, eu murmurei para ela, sobre aquela situação. E na sequência eu comecei a ser ministrado por Deus e Deus me lembrou do livro do Êxodo, do povo de Deus que viveu por 400 anos escravizado, sujeito a trabalhos forçados no Egito, e Deus, com mão forte e poderosa, levantou Moisés como libertador daquele povo. E Moisés, foi até o faraó, pediu a libertação do povo de Deus do Egito, e eles tinham um propósito, eles tinham um caminho a seguir, uma terra prometida, e Deus operou milagres, sinais e maravilhas. O faraó se recusou a libertar o povo daquela escravidão, e assim Deus mandou 10 pragas ao Egito para que aquele povo pudesse ser liberto. E finalmente, depois da 10ª praga, o faraó permitiu que aquele povo fosse embora do Egito, e eles foram em direção ao mar. Depois o faraó se arrependeu, mandou o seu exército atrás deles, e eles ficaram totalmente cercados, com de um lado o exército de Faraó, do outro lado o mar. E Deus operou um dos maiores milagres que a Bíblia relata, Deus abriu o Mar Vermelho e aquele povo passou pelo Mar Vermelho, e quando o exército de Faraó passou atrás, Deus fechou o mar. E os inimigos do povo de Deus foram literalmente soterrados, foram afogados naquela água. E aquele povo seguiu em direção à terra prometida, vendo os milagres e a provisão de Deus. Mas antes de chegar à terra prometida, eles foram conduzidos por um deserto. E nesse deserto, Deus os conduziu. Deus deu toda a provisão, Deus deu tudo o que eles precisavam, mas aquele povo se pôs a reclamar. Eles começaram a reclamar, começaram a murmurar, e de tudo eles reclamavam. Eles reclamavam porque não tinha água, e Deus dava água. Deus fazia Moisés bater numa rocha para sair água. Deus os fazia encontrar fontes de água. Depois eles começaram a reclamar porque não tinha comida. E Deus começou a mandar comida do céu, começou a mandar um maná que caía diretamente do céu, um alimento celestial. E aquele povo então começou a se alimentar, mas depois eles não ficaram satisfeitos, eles continuaram a reclamar porque só tinha maná. E a gente não quer comer maná, a gente quer comer cebola, a gente quer tempero, a gente quer outra coisa. E Deus mandou codornizes para aquele povo. E eles disseram, não, a gente quer carne. E de tudo eles reclamavam, e Deus os fez crescer debaixo de toda a provisão. Tudo que eles precisavam eles tinham, mas Deus os estava ensinando a confiar nele. E ali aquele povo reclamando o tempo todo, reclamando do próprio Deus, chegaram a derreter todo o ouro que tinham, para construir um bezerro de ouro, para construir um outro Deus, porque estavam insatisfeitos com Deus. Reclamaram dos espias, na sua incredulidade, quando voltaram trazendo informações da terra prometida. E de tanta murmuração, esse povo ficou dando voltas e não chegou à terra prometida. E quando a gente lê essas histórias da Bíblia, a gente pensa, meu Deus, que povo chato, que povo difícil, que povo terrível.
para reclamar, para murmurar. E muitas vezes na nossa vida, se nós não tivermos cuidado, a gente olha no espelho da nossa vida e se a gente não estiver vigilante, a gente vai ver que esse povo muitas vezes somos nós, vivendo e vendo os milagres de Deus e ao mesmo tempo, às vezes, nos pegando a murmurar, tendo toda a provisão de Deus, tendo tudo que nós precisamos, tendo toda a nossa vida abençoada em todas as áreas e por vezes nós nos pegamos a reclamar. E qual é o problema de a gente reclamar? Eu não posso reclamar, falar, eu quero reclamar. Eu tenho que botar para fora, e senão eu adoeço, não é assim que às vezes a gente diz, às vezes a gente fala. Qual é o problema de reclamar? Olha, a Bíblia tem essas histórias para nos ensinar alguma coisa. E o problema desse povo reclamar é que eles não alcançaram o propósito que Deus tinha para a vida deles. E eles ficaram sempre dando voltas. E um caminho que era para ser muito curto se tornou muito longo. E uma geração inteira não conseguiu chegar à terra prometida. Não conseguiram alcançar as promessas de Deus. Porque eles viveram reclamando de tudo. E assim muitas vezes somos nós. Os planos e os propósitos que Deus tem na nossa vida podem ser atrasados, podem ser impedidos se tão somente nós vivermos abrindo a nossa boca para reclamar. E diante de tudo que Deus foi me ministrando, eu me arrependi do meu pecado, né? E eu falei com ela e eu disse, nós vamos construir e nós vamos fazer tudo o que tiver para ser feito no nosso trabalho, né? E que Deus nos dê essa graça, né? Para que nós possamos viver, né? Tudo aquilo que nós temos para viver dentro do plano que Deus tem para nós, dentro dos lugares que Deus nos colocou, né, para que nós possamos ser servos, né, a semelhança de Cristo Jesus, que sendo Deus se fez homem, sendo homem se fez servo, né, e sendo nós cristãos, pequenos cristos, nós temos que refletir a imagem do nosso Senhor. Então que Deus te abençoe, né, que nós não somos e nem nunca seremos perfeitos, porque perfeito é um só, que está nos céus, mas nós temos que ter a mínima capacidade de identificar os nossos desvios da vontade de Deus e ao identificar esses desvios nós temos que ter a capacidade de nos arrependermos, de pedir perdão a Deus. Se houve implicação ao meu próximo, de pedir perdão ao meu próximo. E recomeçar, tropeçar, mas não permanecer no chão, distante da vontade de Deus, né? Mas tropeçar e levantar e seguir caminhando com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.